Tabajara, né? Ele é um setup, como eu sempre falo, ansiolítico. Ele é um Rivotril para a gente que está aqui acompanhando o mercado. Se vocês pegarem todos os livros de análise técnica que tem no mercado, todos, acho que 90%, 95% deles vão ter os gráficos com duas médias, a de 20 e a de 200. Inclusive os livros do All Brooks, que são considerados a referência para price action, muita gente acha que price action é só candles e acabou. Pode ser, você pode trabalhar só com candles, não tem problema. Por exemplo, quando eu pego o gráfico de minuto, eu gosto só de ter candles, no máximo a média de 200, eu não boto de 20. Mas vamos lá, mesmo nos livros do All Brooks, né, referência como eu falei em price action, e você encontra nos gráficos dele a média de 20 e a média de 200. E para que servem as médias de 20 e 200? Como rastreadores de tendência. Uma média de 20, uma tendência mais curta, e uma média de 200, uma tendência mais longa. Tanto é que eu tenho aqui a aba clássico. Se você olhar a aba clássico, tirando o volume, que aqui no meu clássico tem OBV, tirando essa substituição, você vai olhar que o gráfico é o mesmo. Ó. Deixa eu até botar o volume aqui, pronto. Ó, Tabajara e clássico. Não mudou nada, mudou? Nada. São as mesmas médias e os mesmos candles, não muda nada. Então, o que tem diferente no Tabajara? Cores. Eu programei cores, foi uma insight que eu tive aí de madrugada aí tentando ajudar a galera, que em dias que para variar, a galera me procurava dizendo que tinha zerado conta, e normalmente eram dias que, dias de tendência. Os dias que o mercado mais subia é os dias que o mercado mais sobe ou mais cai são os dias que mais quebram traders aqui no Brasil. Por quê? Porque fica todo mundo caçando o topo e caçando o fundo. Todo mundo querendo apostar em reversão. Então o Tabajara, ele te tira essa possibilidade. Apesar do que muitas reversões são excelentes entradas, mas a chance de você errar, se você não for um bom analista em termos de contexto, de saber identificar bons suportes e boas resistências, a chance de você errar é muito alta. E é o que a gente vê em dias de tendência, em dias de tendência de alta e tendência de baixa, dias de fortes movimentos, seja para cima ou para baixo. Então, pelo Tabajara, eu abro mão dessas operações para pegar as de tendência, que são as melhores. Os mesmos autores que eu falei de análise técnica, que tem a média de 20 e 200, todos eles são unânimes em dizer que deve se operar tendência. São traders famosos na história americana, na bibliografia de análise técnica, são livros que você lê, sempre os caras falando, tendência é sua amiga, siga a tendência, etc. Pô, quantos anos vão ser necessários para a gente se tocar disso e botar isso na cabeça e operar isso? Seja no day trade, seja no swing trade, seja no position. Né? Então o Tabajara nada mais é que regra de cores para você setar o teu mindset no sentido de que se está subindo eu só posso procurar compra, se está caindo eu só posso procurar venda. Então ele colore os candles de verde quando está em tendência de alta e de vermelho quando está em tendência de baixa. Simples assim. E o que estar em tendência de baixa aqui no meu setup? Com os candles caindo e com a média de 20 também caindo. E os candles abaixo da média de 20. E o oposto é tendência de alta. É claro que pela teoria de Down, tendência de alta são topos e fundos ascendentes, tendência de baixa são topos e fundos descendentes. Por isso que eu falo que o meu trade system não é simplesmente mecânico. Ficou verde eu compro, ficou vermelho eu vendo. Não é isso, apesar do que se você olhar aqui, fizer um backtest visual, quase sempre que fica vermelho cai, quase sempre que fica verde sobe, mas rola muitos stops. Rola muitos stops não, rolam alguns stops, né? Mas é só bater o olho aqui agora que você vê, ficou vermelho caiu, ficou verde subiu, com algumas exceções, né? Como esse caixote amarelo, etc. E aí, daí vem o nosso lado de analista, o nosso lado discricionário. Ficou verde, só procuro compra. Ficou vermelho, eu só procuro venda. Então não fico procurando reversão. E como é que eu procuro compra? Eu procuro, por exemplo, para ter uma entrada segura, eu procuro reversão até a média. Né? Reversão até a média, perdão. Eu procuro uma regressão até a média e quando bate na média faz a reversão. Então são essas bandeirinhas que a gente opera. Aqui no caso, essas bandeirinhas não são de reversão. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha, essa entradinha aqui ontem com esse caixotinho, ó, mais ou menos, em vez do preço vir na média, a média que veio no preço. Mas tem exemplos melhores aqui, quer ver? Acho que eu apaguei todos, porque o gráfico é muito polido. Olha aqui,
um exemplo aqui perfeito. Ó, ele rompeu a média de 20, subiu, eu não faço nada, tá verde, só posso procurar compra. Aí ele cai em direção à média e depois ele sobe rompendo. E nesse caso rompe até de 20. Ó, ele fez a bandeirinha. Essas são as entradas que a gente faz todo dia aqui. Fiz a bandeirinha, eu compro no rompimento dela. Tá ok? Aqui no caso, tá vermelho. Fez a bandeirinha, eu vendo no rompimento dela. Né? Fez a bandeirinha, na média, eu vendo no rompimento dela. Por que eu espero as bandeirinhas? Para poder ter um stop curto, né? Um stop, por exemplo, aqui, ó. Stop, aqui ficou grande stop, mas nesse rompimento aqui, ó, stop de 140 pontos, né? Aqui, ó, vendeu com stop de 130 pontos. Aqui vendeu com stop de 140 pontos. Stop sempre técnico, né? Aqui, por exemplo, ó, fez uma bandeira, chegou a perder a média, por isso que ela ficou amarela, mas depois rompeu com força para cima, acionando Tabajara de novo. Ó, agora as bandeirinhas legais de entrar são essas, né? Essas pequenininhas, que os stops são baratinhos, ó. Então eu não vou ficar apostando em venda porque eu vi uma estrela cadente ou algo parecido, essa tendência de alta. Né? Vai ter situações, por exemplo, uma média de 200, ou um topo duplo, que até posso pensar em vender, mas eu mesmo aqui na sala, a gente não faz isso. Por quê? A gente abre mão para ficar com o viés correto, porque uma queda dessa pode ser só até a média e você está vendido. Aí bate na média, volta a subir, pelo menos eu sou assim, eu posso ser meio retardado, meio lerdo, mas, pô, se eu estou vendido, vai até a média, eu não simplesmente bate na média, vira, eu já saio comprando. Não, eu tenho que ajustar meu viés novamente. Então, se eu estou vendo verde, eu prefiro evitar essas operações com viés contra a tendência, para ficar com meu viés alerta, ficar de prontidão para compra. Então, bateu na média, virou e subiu, eu compro, entendeu? Então, é regressão na média com reversão na média. O que é reversão na média? Os padrões clássicos de candlesticks de reversão e o rompimento da bandeirinha. E outra coisa, eu espero na regressão, né, eu espero ver se durante o movimento de regressão à média o volume diminui. E se na hora que bate na média faz a reversão, né, ou seja, na regressão o volume diminui e na reversão eu espero que o volume aumente, na hora que rompe a bandeira ou na hora que deixa um padrão de reversão na média. Tá? Não, aí o alvo não são nas bandeiras. Dependendo do tamanho da bandeira, eu até boto o alvo na bandeira. Mas eu fico fazendo os alvos durante todo o dia, alvos de Fibonacci em cima dos pivôs de alta ou pivô de baixa. Então, primeiro o pivô daquele movimento de alta, eu vou projetando para cima, que são os alvos do dia para aquele movimento. Tá? Olha aqui, bandeirinhas aqui, ó. Ó, o volume cai, aí ele rompe e volta para cima na média com o volume aumentando. Né? Então é isso, é um setup muito simples, muito tranquilo, mas eu acho que o mais importante dele, a sacada legal dele, foi deixar a gente calma, e aí precisa do mínimo de disciplina, que é qual? Cara, se está verde eu não vou procurar venda, se está vermelho eu não vou procurar compra. Eu acho que isso que foi a grande sacada, entendeu? Que eu tava dormindo não, eu tava deitado pensando nas coisas que a galera me escrevia, me falava. Falei, como é que eu posso ajudar? Não adianta ficar falando Daniel Kahneman, Mark Douglas sem parar, porque não adianta, a galera tá quebrando, continuam quebrando, continuam fazendo tudo errado. E aí eu tive essa sacada deitado na cama, umas 2 da manhã, desci, gravei, programei, gravei um videozinho explicando. No dia seguinte operei explicando, operei pelo Tabajara e fiz a meta do dia e mostrei o vídeo. Mas para você ter uma ideia, eu fui super rigoroso na entrada e a entrada só aconteceu às 4h10 da tarde. Haja Rivotril, né? Pra esperar até as 4h10 para entrar. Haja Rivotril. Eu lembro que na primeira vez que eu tava operando ao vivo, tinha umas 700 pessoas, eu tava literalmente tenso, porque eu falei, caramba, meu jeito de operar é diferente desse modelo aí que o pessoal que opera ao vivo, que fica boletando sem parar, né? E aí começou às 9 da manhã e, porra,
9,5 não tinha feito nada. E a galera, pô, esse cara não vai operar não? Já deu um monte de entrada aqui. Eu não tinha visto entrada nenhuma, né? Mas a galera tá acostumada a 9,1, 9,1, 9,2 já sentar o dedo. Aí 9,5 nada, 10 horas, e ninguém começou a reclamar, né? Gente que me conhecia, que me respeitava, ficou na boa. Mas gente que caiu de paraquedas na sala, era um dia de sala aberta total, a galera começou a reclamar. Começou a reclamar. Pô, esse cara não opera não? Esse cara é trader mesmo? Não opera não? Cara, eu sei que a minha entrada foi às 11h30 da manhã, minha primeira entrada. E aí eu bati 100 contratos ao vivo, fiz a meta em alguns minutos e zerei. Falei, tá bom, é isso, é assim que eu trabalho. Aí a galera falou, porra. Então, eu não, é que tá. Para quem de repente opera 5 mini contratos, que é a maior parte do caso de vocês, ou 2 ou 1, que está começando, está aprendendo, não tem retorno financeiro. Por isso que dá essa vontade de ficar boletando sem parar, para ver se pega um monte de ponto no dia. Mas é que tá. Se adquirir os vícios de ficar boletando o dia inteiro, sem consistência, sem critérios rigorosos de entrada, com proteção, você não consegue nunca chegar no ponto de bater com a mão cheia, que é o que realmente vai dar sustentação para você profissionalmente. Sustento, né, no sentido financeiro. Você não consegue se ficar girando igual um peão. Não consegue. Então, mesmo quem está operando pequeno, tem que ter essa disciplina. Para um dia poder aumentar o lote, para um dia você ter um track record de acerto absurdamente alto e com isso ter confiança para aumentar a mão, sem medo de tomar um stop, logo na primeira vez que você aumentar a mão. Por quê? Porque você sabe que você acerta a maior parte das vezes. Agora, se você acerta 50% das vezes e erra 50%, não adianta essas estatísticas de Excel que se você ganhar o dobro, você vai poder viver disso e vai ser rico. Não adianta. Porque na hora que você aumenta a mão, se der azar de tomar primeiro stop, você já amarela. Já pode começar a ficar cagado, já pode querer dobrar de novo a mão para poder recuperar. E quem garante que se você tem uma taxa de acerto de 50%, você vai acertar acertar uma e perder uma, acertar uma e perder uma. Pode ser que você perca 4 seguidas, né? Não é porque a cara e coroa tem probabilidade de 50% de acerto que vai dar uma cara, uma coroa, uma cara, uma coroa, uma cara, uma coroa em 10 jogadas. Pode dar 5 caras seguidas. Isso que mata qualquer trader de Excel, qualquer business plan de Excel. Então, preservar o capital e ter o mínimo possível de stops é fundamental para você adquirir confiança e aumentar o lote a médio prazo. Para aí sim ganhar dinheiro, né? Beleza? Beleza, Jarmas? Ah, então, meu triple screen aqui, como é que funciona? É gráfico 5 minutos, tá? E 15 minutos para confirmar a tendência. O ideal é o 5 estar a favor da tendência dos 15. Se tiver contra, que tenha espaço para contra a tendência dos 15 e até a média. Para o 5 poder se desenvolver sem resistências no meio do caminho. E o 2, que é o completo triple screen, seria um ajuste finozinho quando a gente está vendo que está rompendo, está vendo que a tendência é forte no dia, seja de baixo ou de alta, e você esperou a bandeira, bateu lá na média, começou a virar, só que você olha, ele está rompendo a bandeira e ainda falta 3, 4 minutos para fechar o candle de 5. E a gente tem que esperar o fechamento do candle, né? Senão tem um efeito repente, pode ser uma falsa reversão. Mas se está vendo que está entrando volume e fez a reversão na média certinho, você vai para os 2 minutos, porque às vezes os 2 já rompeu, aí ele volta para fazer o pullbackzinho na bandeira e você entra nesse pullback. É uma das coisas que eu faço aqui, entendeu? Faço sim, Luiz. Vou fazer isso agora, inclusive. Tá bom? Eu até gravei isso justamente para vocês terem como referência, não precisar repetir isso sempre que entrar gente nova aqui na sala. De repente eu já boto isso linkado no e-mail de boas-vindas para todos os novos membros da sala, que aí o cara assiste e já sabe como é que funciona o Tabajara. Ficou legal a explicação? Só para. Então, como é que eu projeto o alvo de FIBO? Por exemplo, ontem, que foi exatamente no alvo. Vamos lá, vamos ver ontem, no dólar aqui. Vamos voltar ao dia de ontem no dólar. Pronto. Ó, é a maneira como eu faço o FIBO, né? Começou a cair ontem, beleza, né? Opa, começou a cair ontem. Beleza, tá caindo, tá numa tendência de baixa, né?
Beleza. Aí rompeu a tendência de baixa, foi em direção à média e rompeu o fundo. Beleza. Esse movimento aqui eu vou projetar como alvo. Então, meu primeiro alvo, ó, é 61,8 para baixo. Tá aqui, foi no 0,74. Puta, rompeu. Bom, que lindo. Então vamos botar o alvo agora de 100%, que é o que eu mais gosto, que é o que normalmente os movimentos, o preço faz no intraday. Ó, nos pivôs, ó. Foi a mínima de ontem. Quer dizer, deu uma rompida, mas fechou acima dele, no 67. Tá ok? Então, ó, eu fiz o alvo nesse pivô aqui, ó. Topo, fundo, topo, rompeu o fundo, o alvo de 100%, ó, aqui embaixo, 0,67. Beleza? Muitas vezes eu faço alvo curtinho para a gente fazer RP. Então, por exemplo, alvo da bandeirinha, vou até mudar a cor aqui. Ó, alvo da bandeirinha, eu meço o mastro e projeto a bandeirinha, ó, a partir do rompimento. Ó, foi aonde foi lá no alvo, ó, ele rompeu, ele foi, deu aquela acelerada depois do rompimento da bandeirinha, voltou na média, fez outra bandeira e foi lá no alvo, 0,7650. Então aqui eu falo, galera, aqui é ponto de RP ou até zeragem total. Aí depende da estratégia de cada um. Normalmente a sugestão é sempre ponto de RP obrigatório para manter o emocional tranquilo. Caso volte, você não deixe uma operação vencedora virar perdedora e ser estopado. E depois eu falo, vamos botar depois disso o stop barra barra no resto do lote. Então aqui, ó, stop barra barra. É isso aqui, fez RP, stop barra barra. Então, stop aqui. Aí logo na sequência você sai com o resto do lote. E aí depois da outra entrada aqui. Né? Só que essa não evoluiu muito bem. Ok? Isso aí. Super tranquilo. Legal? Eu vou salvar e vou subir agora para vocês. Vou botar no meu canal no YouTube, tá ok? Tô subindo agora isso. Se vocês quiserem depois assistir de novo. Beleza? E aí já fica aí com material de apoio para todo mundo que entrar na sala. Porque tem gente entrando todo dia, 5 pessoas no mínimo, às vezes 10. Anteontem entraram 15. Então, para não repetir todo dia, mas é legal, né? Porque a pessoa não ficar perdida aqui quando estiver começando. Mas olha só, galera, sem querer mistificar o Tabajara, repetindo. Tabajara é isso aqui, ó. Análise técnica clássica. É só uma dose aí cavalar de Rivotril na veia pra gente não fazer cagada. Só isso. Igual sinal de trânsito, verde e vermelho. Beleza? Que bom, Jarbas. Que bom, legal. Mas qualquer dúvida você me pergunta aqui.